Oi pessoal, tudo bem? Vim falar de um assunto bem preocupante, né, por conta das consequências da pandemia, que vem angustiando vários pais no consultório, né? Tem sido um tema bastante abordado, que é o atraso de fala, né? Então, muitas crianças que hoje estão, né, ao redor aí do primeiro ano de vida, né, entre 1 e 2 anos, pegaram uma fase muito intensa de desenvolvimento durante a pandemia, né? E a falta de socialização, a falta de convivência com outras crianças, porque muitos pais optaram por não mandar para a escola, né, por conta de todo o contexto que a gente está vivendo, a falta de convívio com os próprios familiares e a presença do convívio com pouco convívio com as pessoas e no uso de máscara, né, tem atrapalhado bastante o desenvolvimento da fala nos pequenos, né. O meu filho é uma dessas crianças, né, que enfim, tem um relativo atraso de fala, e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Dar algumas dicas do que nós pais podemos fazer para ajudar, né, a estimular em casa, sempre ressaltando que esse tipo de situação deve ser acompanhada de perto pelo pediatra, né, para descartar outros tipos de transtorno. Então, voltando a falar um pouquinho sobre dicas, né, de estimulação. Primeira coisa, a criança aprende imitando, né? A gente fala bastante aqui sobre o neurônio espelho e para a criança aprender qualquer coisa, ela sempre se espelha, né, nas pessoas que ela mais convive, com quem ela mais tem segurança. Então, a gente precisa conversar muito com a criança desde pequenininho, né? E olhar a face, olhar as expressões, fazer mudanças de visão, né, de alteração na face é bem importante, né? Bico, boca aberta, né? Então, essas expressões diante de um espelho, por exemplo, são coisas que podem ajudar. Outra coisa importante pra gente, no momento em que a criança tem algum tipo de atraso de fala, é muito comum os pais ficarem mais angustiados, né, e falarem, enfim, fala, né, fala isso aqui, fala isso ali, como é que chama isso, né, e ficar dando uma pressionada. Isso é ruim, isso atrapalha, né, atravanca um pouco a criança, pode deixar ela mais angustiada. Então, isso é uma coisa que a gente deve abolir, né. E aí, uma coisa importante é, quando a criança apontar, tentar se comunicar, a gente tentar verbalizar o que a gente acredita que ela está querendo dizer. Então, por exemplo, ela apontou para o seu colo, você olha para ela, sempre tentar abaixar na altura da criança para que ela veja o seu rosto, e aí você pode verbalizar: ah, você quer sentar no meu colo? Vamos sentar no meu colo, e repetir a frase, né? E é legal também enfatizar algumas frases e sílabas mais chave, né, para a criança se apoiar, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a gente pode enfatizar, por exemplo, colo, né, que é uma palavra simples, né, com 2 sílabas. Então, você quer sentar no colo e apontar para o colo, né? E uma coisa também legal é da gente sempre associar aquilo que a gente está falando com algum gesto corporal, né? Então, por exemplo, eu vou falar de passarinho, né? Eu sempre chamo a atenção para o meu rosto, e aí eu posso falar: ai, olha o passarinho, piu, 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 né? É um exemplo, por exemplo, que o João já captou, a gente tem feito bastante em casa. E aí, a última dica que eu queria dar é leitura, né? Incentivem muito a leitura com a criança. E aí, um pulo do gato, em vez da gente pôr a criança no nosso colo e ler com o livro na frente de nós dois, senta na frente da criança, abre o livro desse jeito para que a criança veja tanto o seu rosto quanto o livro. E aí vocês podem ler dessa maneira, né? Enfatizando também algumas palavras-chave. Era isso que eu queria dizer aqui, comentar com vocês. Mandem as dúvidas, espero ter ajudado. Um beijo.